Então, gente, bom dia, todo mundo. Bom dia. Estão tomando café e Bom dia. é isso, galera. Eu tava até comentando com o Marcos ontem, tava com saudade disso aqui, na minha igreja, meu combustível diário. Passei uma semana sem isso aqui e fiquei meio baqueado. Mas estamos de volta, pra honra e glória do Senhor. Vamos lá, Romanos 10. Quem tá acompanhando a série aí, na cabeça, sabe que nós estamos em Romanos 10. Faltando agora exatamente 6 encontros, 6 capítulos para encerrarmos o livro. E Deus tem falado com a gente profundamente. E Romanos 10. Cafézinho, pessoal. Obrigado, pessoal. Não achou? 10 o quê? 10. 10. Fazer aquela leitura compartilhada, né? Não achou, né? Vamos lá. Aqui é a ordem. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas os seus zelos não se baseiam no conhecimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a quem vem de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo que crê. Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Portanto, a Escritura diz: tudo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como creram naquele de quem não ouviram falar, e como ouviram, se não houve quem pregue, se não houver. E como pregaram, se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam boas coisas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. E Isaías e mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não me procuraram. Revelei-me aos que não perguntaram por mim. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estende as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém? O tema da mensagem de hoje é: seus vizinhos precisam conhecer Jesus. Repitam comigo. Meus vizinhos Meus vizinhos precisam conhecer Jesus. Amém. Que bom que seus vizinhos precisam conhecer Jesus. Eu preparei essa mensagem há exatamente uma semana atrás, acho que foi domingo passado, que eu tava com saudade, né, do Deus livre, e eu queria me exercitar de alguma forma. E durante a semana, Deus falou bastante comigo.
sempre que eu preparo uma ministração da adoração livre, eu tento trabalhar aquilo na prática para facilitar os nossos encontros, facilitar os exemplos. E nós chegamos a um ponto crucial, onde o apóstolo Paulo vai falar de pregação do Evangelho. Nós já passamos por aquela fase onde os romanos, né, dotados de uma hipocrisia, de um fariseísmo, digamos, luxuoso, né, com um time dividido. Agora o apóstolo Paulo está falando da necessidade das pessoas ouvirem o Evangelho, ouvirem a palavra de Deus. E isso implica na nossa vida relacional, na forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Quando eu falo as pessoas, eu falo exatamente dos seus vizinhos, sua rua, seu bairro, de todos, né? E por que eu poderia ter usado qualquer termo? Poderia ter usado seus amigos que precisam conhecer Jesus, poderia ter colocado sua família que precisa conhecer Jesus, mas eu usei seus vizinhos para dar um exemplo de povo, para dar um exemplo de sociedade. O apóstolo Paulo diz pra gente que nós precisamos ter amor pelo nosso povo. E a gente, toda vez que a gente escuta a palavra povo, sociedade, qualquer palavra que seja, o Marcos é geógrafo, ele pode falar disso. Qualquer palavra que represente uma grande quantidade de pessoas, a gente pensa logo no distante. Né? A gente pensa logo no cara que está lá em Bujari. A gente pensa no pessoal que está no centro. A gente nunca pensa no vizinho. A gente nunca pensa nas pessoas que estão na nossa rua, no nosso bairro. E eu quero meio que quebrar esse paradigma hoje. Quando você escutar a palavra povo na Bíblia, ou encontrar gente na Bíblia, pense no seu vizinho. Pense nas pessoas que estão bastante próximas de você. O seu referencial de vida está na sua convivência com as pessoas. Eu não sei, eu nunca fiz concurso, nunca passei no concurso, mas boas línguas falam que quando você passa no concurso, esse concurso vai te colocar em uma vida pública, as pessoas investigam na tua vida e elas perguntam aos seus vizinhos. Elas não vão perguntar lá no centro, ei, conhece o Micael, já passou pelo terminal? Não. Eles vão chegar nos teus vizinhos, na tua rua, e vão perguntar, quem é o Micael? Quem é o Marcos? Quem é o Rafael? Quem é o Jonathan? E aí a gente vai ouvir várias respostas diferentes, né? Ou algumas respostas, umas mais iguais que as outras. E Micael, lê aí pra gente do 1 ao 3. Irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelos israelitas e que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Deixa eu explicar o contexto. Israel era o povo de Deus, né, no Antigo Testamento. Era o povo que Deus tinha pego para si. Porém, os israelitas ignoraram Deus, rejeitaram. É por isso que lá em João, né, aquele trecho lá da Bíblia, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E a todos que o aceitaram, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque é exatamente isso. O povo que era para ser o povo de Deus rejeitou Deus, né? Os judeus rejeitaram Deus. E é tanto que os judeus, eles chamavam qualquer povo que não fosse deles de gentios. E esses gentios na Bíblia não é de gentileza. Gentios aqui é de estrangeiro, de bárbaros, pessoas que não fazem parte do nosso povo, pessoas que não fazem parte do nosso time. E essa prepotência israelita, ela é nítida em todo o Novo Testamento, né? Ela é nítida. A gente pega o exemplo também da parábola do bom samaritano, quando Jesus encontra a mulher lá no poço, né? Que a mulher vai pegar água e, enfim, Deus sendo judeu e a mulher é uma samaritana, o povo de Samaria não estava bem com o povo. Na verdade, quase nenhum povo estava bem com o povo judeu, né? Por essa arrogância, típica de brasileiro também, né?
Essa arrogância que o brasileiro também tem. Deus é brasileiro. E aí nós temos esse empate. E aí o apóstolo Paulo contesta, ele fala, ó, gente, o desejo do meu coração é que os israelitas sejam salvos. O que soa até contraditório, mas peraí, esse aí não é o povo de Deus? Obviamente que eles vão ser salvos. Só que não, eles ignoraram a palavra de Deus. Eles ignoraram Deus. Eles começaram a desviar a sua rota. E o apóstolo Paulo até faz um elogio, né? Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Ou seja, o zelo que eles têm por Deus é um zelo ignorante. É um zelo cheio de artimanhas. É um zelo que não há envolvimento. Né? Quando a palavra de Deus diz que a gente tem que prestar um culto racional a Deus, exatamente ela está querendo dizer que nós temos que prestar um culto onde a nossa mente, não só o espírito, mas a nossa mente está voltada para Deus. Né? Isso é que é culto racional. Quando você vê tipo, alguém se desesperando por Deus, alguém fazendo coisas incríveis, isso é interessante, isso é bonito, mas isso não é um culto racional. A pessoa não está tendo consciência do que ela está fazendo. E Deus ele não nos criou para sermos animais, ele nos criou para sermos pessoas racionais, que pensam, que sabem o que estão fazendo. E o apóstolo fala no versículo 3, me acompanha aí, ó. Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Ou seja, depois da lei criada, né, o povo israelita se firmou na lei. Se firmou nas escrituras, mas não no Deus das escrituras. Esse aqui é o ponto crucial. Cuidado para você não cair nessa metodologia de evangelho. Essa metodologia onde você vai se firmar nas escrituras, mas não no Deus das escrituras. Sabe? Você quer o salário, mas não quer o trabalho. Né? Ou você quer o trabalho, mas não quer o patrão. Mais ou menos. É dizer que as coisas boas que o evangelho te proporciona, mas não quer abraçar quem proporcionou que você ouvisse o evangelho. E isso vai falar da nossa vida relacional de que forma, Jonathan? De que jeito? Porque nós conhecemos N pessoas que não conhecem Jesus ainda. Nossos vizinhos não conhecem Jesus, nosso bairro não conhece Jesus, nossa cidade não conhece Jesus, e nós conhecemos. O pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que nós conhecemos. E nós não pregamos o evangelho para essas pessoas. Eu já vou logo dar um spoiler do que eu vou falar mais lá na frente. Sabe por que a gente não prega o evangelho para as pessoas? Porque a gente quer vender Jesus como uma ideia. A gente quer colocar Jesus dentro de uma caixa e vender as pessoas como uma ideia. Como se fosse uma alternativa de vida. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Jesus não é uma alternativa de vida. A alternativa de vida é a forma que você leva a sua vida. Eu faço academia, eu jogo futebol, isso é uma alternativa de vida. Eu fumo, bebo, isso é uma alternativa de vida. Eu pulo de paraquedas, beleza. Jesus não é isso. Jesus ele é a salvação de nossos pecados. Ele é a salvação de nossas vidas. Entende essa gravidade? Entende a gravidade? Entende como isso muda toda a nossa forma de pensar sobre Jesus? A gente está em tempo de eleição e o que mais a gente vê é alguém com um santinho oferecendo, vote no meu candidato. Mas a gente não consegue chegar na pessoa e falar, mano, deixa eu te falar de Jesus. A gente não consegue pregar Jesus para as pessoas porque a gente enxerga Jesus como uma ideia. E essa ideia é restrita a que eu acredito. Mano, religião, ela é restrita ao que tu acredita. Jesus não. Tu pode não pregar a tua religião para as pessoas. E eu até te sugiro que você não faça isso mesmo. Nunca falei para vocês saírem por aí espalhando o nome da adoração livre. Não, espalhe o nome de Jesus. Não foi a adoração livre que mudou a tua vida, foi Jesus. Jesus é quem pode mudar a tua vida. Eu não posso, Micael não pode, Marcos não pode. Ninguém que está aqui pode mudar a vida de ninguém. Mas Jesus pode. Não só pode, como ele fez isso. Então a primeira coisa que eu quero que vocês se desfaçam na cabeça de vocês, se é que vocês tinham essa ideia, se não tinham, ótimo, é que Jesus ele não é uma ideia de vida alternativa.
Ele não é uma forma de vida alternativa. O que muitas pessoas nos Estados Unidos adotam, né? As pessoas nascem já evangélicas. É como aqui a gente nasce católico, né? Lá eles já nascem evangélicos. Já nascem indo para a igreja de manhã, escola bíblica, pai, canta... No happy day. Enfim, todo esse clichê que a gente assiste nos filmes. E é exatamente isso, mas Jesus não é isso, cara. Se Jesus não preenche as lacunas do teu coração, se Jesus não preenche as arestas que existem na tua vida, então Jesus é somente uma ideia para ti. Eu vou te dar um exemplo do que é uma ideia na minha vida. O São Paulo Futebol Clube é uma ideia na minha vida. O Los Angeles Lakers é uma ideia na minha vida. LeBron James é uma ideia na minha vida. Nenhuma dessas coisas pode me salvar. Pegou a gravidade? Pro Marcos, Humberto Guest é uma ideia na vida do Marcos. Engenheiros do Havaí é uma ideia na vida do Marcos. Jesus não é uma ideia na vida do Marcos. O ao menos não deveria ser. Academia é uma ideia na vida do Micael. Assistir séries é uma ideia na vida do Micael. Mas Jesus não. Jesus é a salvação na vida do Micael. Jesus é quem nos livrou de nós mesmos, dessa condenação que nós tínhamos. De nos autocondenar e de nos auto-salvar. Marcos, o 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O Cristo é o único que merece honra em tudo. Em tudo. Ele é o único que merece toda o nosso louvor. Cara, pregar o evangelho para os nossos vizinhos é difícil, porque o nosso vizinho nos conhece muito bem. Acredite, teu vizinho sabe a hora que tu acorda, sabe a hora que tu sai de casa, sabe a hora que tu volta para casa, ele sabe tudo da tua vida. E a gente tem uma mania tendenciosa, uma mania maliciosa de colocarmos os nossos vizinhos como inimigos. Sabe? E desde que eu me conheço por gente, essa ideia, ela existe. Cansado de chegar em roda de conversa e as pessoas falam, meu vizinho é isso, meu vizinho escuta som alto, meu vizinho é aquilo, meu vizinho é aquilo outro, pá. Dificilmente você vai chegar numa roda de conversa e alguém vai estar elogiando o seu vizinho. A menos que o seu vizinho esteja na roda de conversa. Mas se não, dificilmente. E por que que a gente tem essa mania? Nós do Brasil temos a mania de xingar os argentinos, os uruguaios, os venezuelanos, os paraguaios. Mas nós vivemos lá, né? Incrível isso, como nós vivemos lá. As pessoas amam a Bolívia, né? Ah, a Bolívia não presta, a Bolívia é isso. Mas os caras vivem lá comprando coisa. Essa mania de falar mal dos vizinhos, ela é antiga. Ela não é nova. Os judeus falavam mal da galera. Os israelitas falavam mal dos gregos. Essa guerra de vizinhos, né, e tem até um ditado, né, popular, a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E por que a gente tem essa mania de falar mal dos vizinhos? Porque a gente tem dificuldade de se relacionar. Isso é clichê. O que eu estou falando não é nenhuma novidade, você sabe disso. Nós temos uma dificuldade imensa de se relacionar. E se a pessoa é o nosso vizinho, essa dificuldade ela dobra. Porque qualquer coisa que o vizinho faça e que está fora dos meus limites, que está fora do meu padrão, ou qualquer coisa que o vizinho faça e que eu não concorde com aquilo, eu vou estar pronto para julgá-lo. Porque ele é o que está mais próximo de mim. Eu vou usar meu vizinho para qualquer tipo de exemplo na minha vida. Jonathan, mas isso é errado? Bastante. Bastante. Você não percebe porque isso já se tornou um hábito na tua vida. Mas isso é muito ruim a partir do momento que você enxerga que você tem dificuldades de conversar com seu vizinho, mas você tem uma facilidade enorme em conversar com quem você não conhece. Tem uma facilidade enorme em falar de vários assuntos para pessoas que você não conhece. Pessoas que você não está nem aí durante o dia. E por que isso deveria ser algo importante para nós pensarmos? Porque Cristo, Ele quer salvar primeiramente quem está perto, para depois salvar quem está longe. Não que Cristo não possa salvar todo mundo ao mesmo tempo. Pode, mas Ele usa a gente para pregar o Evangelho. Ele usa a gente para falar de Jesus.
E se eu não consigo comunicar o evangelho para quem está perto, dificilmente eu irei comunicar o evangelho para quem está longe. Quem está perto me conhece. Quem está perto eu posso sentar na roda, pegar um tereré e conversar e falar de Jesus. Quem está perto eu tenho intimidade para chamar para um churrasco e falar de Jesus. Quem está longe, meu filho, vai ser mais difícil. Eu e o Marco já trabalhamos com evangelismo na rua e a gente sabe quanto que é difícil. O tempo é restrito para falar com as pessoas, a gente não conhece a pessoa, a gente tem que se apresentar rapidamente e falar de Jesus. O tempo é restrito, a pessoa não te conhece, Jesus no ouvido das pessoas vem com uma série de arcabouços estranhos, ela não está acostumada com aquela ideia que a gente quer passar, e aí é complicado. Agora o seu vizinho não. O seu vizinho ele já conhece a tua vida, ele conhece a tua rotina. Gente, isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom. Ah, mas o meu vizinho fala muito da minha vida. Então usa a tua vida para Deus, que ele vai falar bem da tua vida. Tu já imaginou, mano, quanto seria legal se você vivesse para Cristo de uma forma que teu vizinho se espelhasse em você? Meu vizinho é uma bênção. Quem já assistiu os Simpsons daqui? Todo mundo, né? O vizinho dos Simpsons. Vocês conhecem, né? Aquele reverendo lá. Pois é, mano. Qualquer coisa que o homem vai fazer, a mulher dele fala, né? Ó, o vizinho aqui fez isso, a mulher do vizinho fez isso. Ele é um referencial para a vida dos Simpsons. Né? E o homem fica puto porque ele não consegue ser que nem aquele cara. Então seja essa pessoa que Cristo brilha em você, a ponto do seu vizinho falar de você. E essa aproximação que vocês precisam ter não é só territorial. Precisa ser uma aproximação para falar de Jesus. Eu louvo a Deus porque o meu vizinho, né, o Giovanni, conhece Jesus, conhece a Cristo já, não tem dificuldade nenhuma de me relacionar com ele. O meu outro eu não tenho muito tempo para conversar com ele porque ele quase não fica em casa, mas todas as poucas vezes que a gente tem oportunidade de conversar, a gente troca uma ideia bacana e eu sempre falo de Jesus para ele. Meus outros vizinhos, graças a Deus, a maioria aqui é tudo crente. Eu não tenho muito tempo de ficar em casa, então meio que atrapalha. Mas se você tiver tempo, fale de Jesus para os seus vizinhos. O que Calvino tem para falar aqui? Cada doutrina da lei, cada mandamento, cada promessa sempre aponta para Cristo. Portanto, devemos aplicar a ele todas as suas partes. Mas não podemos fazer isso a menos que sejamos despidos de toda e qualquer justiça. Sejamos totalmente dominados pelo conhecimento de nosso pecado e busquemos aquela justiça imerecida que só dele procede. A gente tem uma mania também ruim de achar que só o que é nosso é bom, né? E só as coisas ruins que acontecem com a gente dói, né? Quando o apóstolo Paulo, gente, fala chorai com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sabe o que ele está querendo dizer? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É isso que ele está querendo dizer. Não tem forma mais fácil de traduzir isso. Aí, o que ele está querendo dizer que quando a pessoa chora, tem que chorar também? Exatamente. Quando a pessoa se alegra, tem que me alegrar também? Exatamente. E o que isso nos ensina a respeito do Evangelho? É que nós somos uma coisa só. Entende? Não existe singularidade no Evangelho. Essa divisão que acontece entre a gente e outras igrejas, ela é uma divisão boba, besta, comparado ao que vai ser na eternidade. Na eternidade não vai ter separação. Na eternidade nós não vamos ter vizinhos. A gente tem vizinho aqui. E eu vou te falar outra coisa. Na eternidade tu não vai pregar o Evangelho. Todo mundo lá vai ser salvo. Então você só pode pregar o Evangelho aqui. Você só vai ter vizinho aqui. Você só pode pregar aqui. Trocar ideia com o vizinho é uma atividade que você não vai ter no céu. E aí eu te pergunto, cara. Uma coisa que eu comecei a pensar quando o colega aqui do bairro infelizmente faleceu. Quantas vezes eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele? Eu nunca falei. E por que a gente nunca fala? Porque a gente está sempre à espera de uma oportunidade.
Está sempre à espera do momento certo. Né? Eu sou contra isso. Sou muito contra esse negócio de, vamos esperar mais um pouco, vamos achar o momento certo, vamos achar aqui uma oportunidade, uma forma legal de falar. Não, cara, para com isso. Fala pra você mesmo que você não quer, que você é incapaz de comunicar Jesus, fica mais fácil. Fala que você tem vergonha, fica mais fácil. É mais de boa de aceitar. Agora, esperar a oportunidade certa, isso não existe. Isso não existe. A primeira prova de que isso não existe é que se você vive isso, não tem como você não falar disso. Não tem. Uma hora ou outra você vai falar. É tipo como se esconder um namoro. Como é que você esconde um namoro? Se você namora, você tá todo tempo falando com o seu namorado, uma hora você vai falar para as pessoas: eu tô namorando. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Uma hora você vai soltar. Se você vive Jesus, mano, vai ser a mesma forma. Não tem como você fugir. Volta e meia você vai chegar nesse assunto. E eu vou te falar uma coisa. Sabe o que significa evangelho? Sabe o que significa evangelho? Sabe o que significa evangelho? Boas novas. Evangelho significa boas novas. Boas novidades. Isso é a prova de que Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma caixa de surpresas. Decore que eu vou te falar. Jesus não é uma ideia, ele é um ideal. Amém? Ele não é uma ideia, ele é um ideal. Ele não é uma referência, ele é o referencial. Ele não é um ponto, ele é o único ponto. Ele não é uma alternativa. Ele é a única opção. Isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa forma de nos relacionarmos. Porque a gente está percebendo, mano, que daqui a alguns dias seus vizinhos podem sumir, podem sair. Seus vizinhos podem se afundar e você não tem o que fazer. Ontem eu troquei ideia com um colega meu lá do trabalho, ele se abriu para mim, falando que das mazelas dele amorosas, que ele estava envolvido aí com 2 garotas ao mesmo tempo, e uma garota parece que descobriu, e ele estava muito mal com a situação. E ele se abriu para mim, tipo assim, de uma forma que, sabe, simplesmente se abriu. Ele falou que confiava em mim, e eu falei, caramba, o que eu fiz para esse cara confiar em mim? A gente nunca... Mas amém, obrigado por isso. E depois Deus me fez perceber uma coisa. Jonathan, as pessoas vão confiar em ti porque você fala de mim. Você tenta viver a minha vida. Isso vai acontecer contigo, cara. Quando Jesus colocar alguma pessoa na sua frente para desabafar ou tratar algum assunto, é porque as pessoas confiam em você e elas sabem que você vai ter alguma coisa para falar para elas. Sabe aquela frase da música do Emicida? Nunca volte para sua quebrada de mãos de mente vazia? Se você sai de casa todo dia para trabalhar e volta sendo a mesma pessoa, eu vou te dar um conselho: no outro dia não sai de casa. Fique em casa, cara. Porque você vai ser um peso nulo nessa terra. Você vai ser mais um que vai pra parada, pega o ônibus, senta a bundinha lá inútil, levanta e vai, cumpre e bate o ponto, e bate o ponto de novo, e volta, e estuda, e vai ser mais um entre todos que você vê no dia a dia. Todo dia eu penso que Rio Branco cresceu mais de 50 mil pessoas, porque são pessoas diferentes. E pra mim são pessoas irrelevantes, porque eu não conheço. Eu não as conheço. Para os seus vizinhos, Jesus é irrelevante, porque ele não os conhece. Você conhece Jesus, você sabe que Jesus pode mudar a vida do seu vizinho, e você não prega Jesus aos seus vizinhos. Por quê? Porque você quer Jesus só para você. Você acha que a pessoa vai se sentir ofendida. Porque tem muito disso, né, mano? Tem muito disso. Quando a gente não sabe falar de Jesus, a gente fala de religião, as pessoas se sentem ofendidas realmente. Dependendo de como você vai falar, a impressão é que você é santo e ela não. Você tem que falar, mano, eu sou pecador assim como você. Eu gosto de confundir um pouco a cabeça das pessoas.
Eu gosto de... E toda vez que eu vou conversar com alguém pergunta se eu sou crente, fala, mano, eu sou o cristão mais diferente que você já imaginou na tua vida. Pensei numa pessoa crente? Pensei, pois é, eu sou diferente dela. Qualquer pessoa crente que tu imagine na tua vida, eu sou totalmente diferente dela. Deixa com que Jesus, mano, comunique com as pessoas, não você. A sua vida, você lembra que eu falei aqui que a sua vida ela serve de holofote? Você é o holofote para Jesus. Você não é quem as pessoas devem enxergar. Você não é quem as pessoas devem se espelhar. Não, é Jesus. Você apenas aponta para Ele. Você é o holofote. Você aponta para Ele. Olha aqui, você tem que olhar para Ele. Eu vou falhar, eu vou te machucar, eu vou te ferir. Eu sou pecador. Assim como você. A diferença é que eu já compreendi isso. E você ainda não. Você acha que Cristo é só uma ideia. Você acha que o seu pecado não tem nada a ver. Não ofende Deus. E eu já compreendi que ofende. Essa é a nossa diferença. Porque de resto a gente é podre. Exatamente iguais. Micael, 9 a 11. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, tudo que nele confia jamais será envergonhado. Esse é o passo, né? Confessar nossos pecados é o primeiro passo para nos entregarmos a Cristo. Os seus vizinhos, eles talvez não saibam que eles são pecadores. Sabe como é que as pessoas chamam de pecado lá fora? Elas falam assim, todos nós temos defeitos. Essa é a ideia de pecado dele. Eles acham que todos nós temos defeitos. Isso é o que eles chamam de pecados. Defeitos. Só que defeito, pecado não é defeito. Defeito pode ser um pecado, mas pecado não é um defeito. Pecado é um desvio de conduta. Pecado é um erro de alvo. Eu erro, o alvo eu peco. E qual é o alvo, Jonathan? Jesus. E onde é que eu peco? Quando o meu alvo não é Jesus. Qualquer desvio de rota, desvio de alvo, né? Nesse sentido, todos nós somos desviados. Todos nós pecamos. Como o apóstolo Paulo fala, né? E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que a gente aprendeu no próprio livro de Romanos. Agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou convencer meu vizinho de que ele é pecador e que ele precisa de Jesus? Primeiramente, tu não precisa convencer ninguém. Você precisa dizer quem é Jesus para as pessoas. Quando você dizer quem é Jesus para as pessoas vão olhar para a sua vida e analisar. A minha vida ela não está em conformidade com esse cara, não. Jesus é muito santo e eu sou muito pecador. Então não tem como não. Tenho que alinhar aqui minha vida. Você não precisa chegar para a pessoa e dizer, olha, isso que tu faz aqui é errado, você não deveria fazer isso. Vamos para minha igreja. Não, mano. Essas perguntas aí, elas vão surgir durante a convivência. Essas perguntas de que igreja tu frequenta, que tu acredita, vai ser durante a convivência. Mas o que eu quero dizer para vocês, primeiramente, é comece a se envolver com seus vizinhos. Pare de querer monopolizar a sua vida cristã. O que é monopolizar a minha vida cristã? É só aquilo que me convém. Aquilo que me convém eu faço, aquilo que não me convém eu não faço. Para de querer restringir a tua vida cristã, fazer o mais do mesmo. Sabe o que é crente frio? O crente frio é aquele crente monopólio. É aquele crente que só faz as mesmas coisas sempre. Que ora da mesma forma, que escuta as mesmas pregações, que lê a mesma palavra. O cara tá 1000 anos no Salmo 23, só lê o Salmo 23. Se perguntar o Salmo 23 todo dia ele sabe, mas perguntar Romanos 8, não sei o que diz. 1 Coríntios 2, 9, não sei o que diz. Não lê Bíblia. E aí realmente é difícil pregar Jesus para as pessoas que você não conhece 10% das escrituras.
Porque é bem capaz que você vá pregar para um vizinho e o seu vizinho seja dotado de conhecimento. Dotado de conhecimento. E ele vai te dar um banho. Ele vai te colocar um monte de argumentos e você vai ficar para trás. Porque você não lê Bíblia. Isso realmente é complicado. Calvino fala o seguinte: quando o Senhor põe sua palavra diante de nossa face, Ele certamente nos chama a fazer uma confissão dela. A palavra do Senhor deve produzir frutos onde ela se faz presente. E nossa confissão dessa palavra é o fruto de nossos lábios. É aquilo que eu estava falando, mano, anteriormente. As pessoas elas vão enxergar Jesus através de você. Como eu já falei, os seus vizinhos conhecem a tua rotina. Eles sabem a hora que tu sai, a hora que tu chega. Eles sabem quem são teus amigos. A tua rotina já é perceptível para eles. Eles conhecem. Eles só precisam saber o que motiva você a fazer isso. E onde o Micael tira tanto gás para fazer tudo que o Micael faz? Sabe? O que o Marcos tem para obedecer os pais dele dessa forma, de ser amoroso com os pais dele, que o meu filho não tem? É você entender, cara, que o fato de você ser um exemplo de vida na sua rua ou no seu bairro não te faz melhor do que o seu vizinho. Isso não deveria erguer um muro entre você e o seu vizinho. Muito pelo contrário. Isso deveria quebrar muros entre você e o seu vizinho. Através disso você deveria se relacionar com seus vizinhos. Porque tudo que você faz, tudo que move você, deveria ser aquilo que Cristo faz. Então as pessoas precisam conhecer quem move a tua vida. Quem trabalha através da tua vida. Quem te move. Ontem, quando eu estava indo trabalhar, eu vi uma cena engraçada. Eu realmente ri. Eu gargalhei. Tinha duas moças, né, atravessando a rua. Moças muito, muito bonitas. Estavam com shorts curtos. Coxas alongadas, né? Atravessaram a rua e tinha um cara batendo. Eu olhei, a estação estava fechada, eu olhei elas atravessarem. Aí tinha um cara batendo foto assim, de óculos, pá. Aí se uniram a mais outras garotas. Tinha umas 2 ou 3 garotas dentro do carro e tinha 2 caras. Jovens, né? Jovens assim como a gente. E aí os caras, lá no posto, ali no terminal, aquele posto antes do terminal. Aí os caras levantaram o bagageiro, tiraram duas cadeiras, 2 bancos, né? Colocaram lá e ficaram lá, sentados, tirando fotos. Aí eu comecei a rir. Eu falei, caraca, mano. E ficaram lá tirando fotos. E sentaram lá e ficaram lá, fazendo nada. Aí eu falei, caramba, mano, que legal. Oh, que falta do que fazer. Aí eu lembrei de uma coisa lá no meu trabalho. As pessoas falaram que não viam graça no futebol. Eu falei, caramba, eu não vejo graça nisso aí. Mas isso aí é interessante. Interessante. Porque, gente, nós temos uma mania ridícula de só o que a gente faz é legal. Só o que a gente faz é interessante. Só o que a gente faz é bonitinho. O que o outro faz não presta. Como é que tu pode gostar disso? Que ridículo. Que gosto peculiar. Pra não dizer o horrível, né? Só o que a gente faz, só o que é nosso é interessante. O que o outro faz, o que o outro fabrica. E isso é o muro que a gente ergue. Isso é o muro que a gente levanta entre nós e os nossos vizinhos. Onde a gente não quer se relacionar. Você já ouviu, eu só vou elucidar. Você já ouviu conversa de 2 vizinhas, pode até ser a tua mãe e a tua vizinha, onde elas começam a falar da doença delas? Ai, eu tô com dor de cabeça aqui, eu tô com dor de cabeça horrível, já tomei 50 paracetamol, eu tomei 51 paracetamol e não resolveu. Caramba, é uma enxaqueca horrível, chega lá teja assim, mas meu Deus, não, nada se compara a minha é quase um tumor. Uma quer colocar a sua doença acima da outra, né? Que nem velho, né? Quanto mais velho você for e mais doente você for, melhor. É uma guerra de ego. E elas não estão se ouvindo. Elas não estão ouvindo umas às outras. Elas querem falar de si. E a gente tem essa prepotência, essa coisa que os israelitas também tinham, de falar de si. De falar de mim. Quando a gente começa a adoração livre, eu peço para cada um falar da sua vida. Eu não quero que a pessoa fale
como ela se sente em relação a mim. Eu quero que a pessoa fale o que ela está sentindo, o que ela viveu, pra gente poder compreender aqui e trocar uma ideia junto. Porque a gente vai construir alguma coisa. Mas a gente não é assim. A gente não tem essa dificuldade de ouvir as pessoas. De prestar atenção no que elas têm pra falar pra gente. A gente tem essa dificuldade. Eu vivo isso na prática todos os dias. Quando eu atendo um cliente, eu vou passar as informações pro cliente, o cliente não quer ouvir. Ele só pega as pontos-chave do que eu falei. Isso é clichê, mano. Ele só pega os pontos... Por exemplo, eu vou formular aqui uma frase. Senhor, já reabilitei o seu sinal. Seu pagamento ainda não foi identificado. Tem um prazo de 2 dias úteis. Ah, quer dizer que eu vou ficar 2 dias sem sinal? A parte que eu falei que eu reabilitei o sinal dele, ele ignorou. Ele só focou no prazo de 2 dias úteis para baixo do pagamento. E a gente tem essa mania. A gente só pega aquilo que nos convém e ignora todo o resto. A gente joga o bebê junto com a água. Né? E beleza, mano, eu posso não compreender o futebol. Eu posso achar o futebol uma merda, é um direito meu. Um handebol. Mas eu posso achar o handebol uma merda, né? Um direito meu. Mas eu não posso interferir em como uma pessoa acha aquilo ali massa. Como uma pessoa acha aquilo ali incrível. É como eu poderia muito bem ter aceitado com isso do cara. Mano, eu vou lá, achei teu handebol contigo. Vai e tal. Ser falso. E chegar lá e ficar falando mal do esporte do cara. Mano, eu não curto. E a gente nem é tão amigo assim. Então não vou. E eu falei exatamente com essas palavras. Ah, então beleza, o cara ficou meio assim, pai e tal. E a gente nem foi. Jonathan, mas isso aí não faz sentido. Tu tá há 40 minutos pregando pra me relacionar com os meus vizinhos e tu age assim com os teus colegas? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando foi que eu falei durante esses 40 minutos que você precisa ser uma Hello Kitty com seus vizinhos? Que você precisa abrir as suas portas para os seus vizinhos pegar tudo que tem teu aí. Isso é socialismo, né? Nunca funcionou. Não, cara, não falei isso. Eu falei em relacionamento. Eu não tenho relacionamento nenhum com meu amigo do handebol, com meu colega de handebol. O único relacionamento que a gente tem é quem trabalha na mesma empresa. Mas se eu for assistir jogos de handebol com cada pessoa que trabalha na minha empresa, eu não vou viver mais. Se eu for pra cada rolê que me chamam lá na empresa, pronto. Não estaria nem aqui agora. Estaria assistindo um jogo de basquete em algum lugar. O que eu tô falando é de relacionamento, cara. O que a gente vive hoje é essa coisa fria, essa coisa monótona de poucos segundos. Poucos segundos. Alguém lembra aqui da Michelle? Michael lembra da Michelle, né, Marcos? Alguém lembra aqui da Michelle? A Michelle foi uma pessoa que viveu poucos minutos na nossa vida. Mas a gente conhece a Michelle? Conhece. Se a gente tiver na rua, a gente fala, oi, Michelle. E aí, tranquilo? Tranquilo? Mas foi aquilo. Se a Michelle chamar nós hoje pra ir pra um handebol, assistir ela, ver ela jogar, possivelmente a gente não iria. E não é porque a gente não gosta da Michelle. E não é porque a gente não quer que ela ganhe o jogo dela. É que a gente não tem relacionamento com ela. E é isso que eu quero quebrar entre você e o seu vizinho. Você mora do lado do seu vizinho. Dizer que você não conhece seu vizinho é algo que você deveria se chocar. Como assim, cara? Todo dia eu vejo o cara. Todo dia eu vejo o cara. O Gabriel, durante essas 2 semanas, perguntou pra mim: Jonathan, caiu água hoje. Por que ele não perguntou pro cara da Eletroacra, do Sebrae? Que Sebrae? Do Saerb, do Depasa, não entendeu? Nem Saerb. Por que ele não perguntou pro outro vizinho ali? Por que ele não perguntou pro Giovanni? Ele perguntou pra mim. Eu tô mais próximo. A gente tem mais convivência. E agora eu vou ser bem idiota. Será que o teu vizinho perguntaria pra você se caiu água hoje? Pela tua convivência que tu tem com o teu vizinho. Será que se ele tivesse precisando de alguma ajuda, ele ia recorrer a você? O Micael já contou algumas experiências que ele teve com os vizinhos dele, né? Sobre crise de trabalho e tal. Isso é muito interessante. A gente deveria ser essas pessoas, cara, que apontam Jesus.
A tua vida ela tem que ser parecida com Jesus a ponto de as pessoas terem curiosidade de saber. O que motiva a vida desse cara? O que motiva? Marcos 12:13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O ID são para todos os homens, inclusive para os nossos vizinhos. A gente precisa de falar de Jesus para todos os homens, inclusive para os nossos vizinhos. A gente tem essa mania, né? Como eu falei no início, de achar que povo é quem está lá em Cruzeiro do Sul. Não, o povo ele começa pelos seus vizinhos, pela sua rua, pelo seu bairro. Ainda prefiro trazer uma série de mensagens sobre isso. Sobre como funciona o nosso olhar em relação à sociedade. Aí você precisa começar a conhecer quem está mais perto de você. A trocar ideia com quem está mais perto de você. Para depois você pensar em conhecer quem está mais longe. Você precisa falar de Jesus, cara. Você precisa falar de Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo. Leia pra gente o Micael 14 e 15, onde o apóstolo Paulo vai dar uma série de perguntas. Uma pergunta leva a outra. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele que não ouviram falar? E como ouviram, se não ouvem quem pregue? E como pregaram, se não foram enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam boas novas. Entendeu porque você precisa falar de Jesus? Como é que as pessoas vão conhecer Jesus? Como é que elas vão confessar o nome de Jesus? Que elas não acreditam nele. E como elas vão acreditar se não tem ninguém que fale dele? E como elas vão ouvir se não tem ninguém que pregue? E como é que a gente vai pregar se a gente não for até elas? No 16, o apóstolo Paulo fala o seguinte: nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, ou seja, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. No 17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso aqui é o ponto do calvinismo, né? As pessoas falam, já que Deus tem o seu povo eleito, eu não vou pregar o evangelho. É por isso que você tem que pregar. Você não sabe quem foi salvo, quem é eleito e quem não é. Então você tem que ouvir, e a pessoa vai ouvir, aquilo vai ser música aos seus ouvidos e ela vai querer se conhecer mais, ela vai querer saber mais. Micael, me conta mais sobre esse Deus aí. Micael, cara, eu só sei isso. Mas eu vou chamar um amigo meu, o Jonathan, ele sabe um pouquinho mais. É o que eu sempre falo. Aí, vamos lá na adoração livre que ele vai te mandar uma ideia. Aí o cara chega no Marcos, eu gostei disso aí, cara, como é que é? Me conta aí mais. Aí o Marcos vai falar, cara, eu só sei isso. Mas cola ali com nós que nós resolve. Porque nós trocamos uma ideia bastante sobre isso aí. Cara, essa frase de Calvino aqui, ela me quebrou. Escuta. A questão é que somos mudos até que Deus abra a nossa boca para orarmos. Esta é também a ordem que vimos no profeta Zacarias. Direi, tu és o meu povo, e eles dirão, tu és o nosso Deus. Isto é para não formarmos algum Deus segundo os nossos caprichos. O legítimo conhecimento de Deus, portanto, que devemos possuir, é aquele que se acha estabelecido em sua palavra. Se alguém forma uma concepção do que é bom, sua fé não é sólida nem genuína, senão que não passa de uma imaginação incerta e evanescente. A palavra, consequentemente, é requerida como um requisito de um verdadeiro conhecimento de Deus. É por isso que eu falei, cara, se você não lê a Bíblia, se você não conhece o Jesus das Escrituras, você vai passar vergonha quando falar de Jesus dos seus vizinhos. Ele vai te começar a fazer perguntas e você não vai ter como responder. Eu não estou nem falando de perguntas difíceis, perguntas que você precisa ter um curso de teologia. Não, fala perguntas bem simples, como é que Jesus ao mesmo tempo é três? Pergunta de poeta, né? Renato Russo.
Perguntas simples, perguntas bem mamão com açúcar, perguntas de EBD. E você precisa conhecer Jesus. Eu vou te dar duas dicas de como você pode falar com seus vizinhos sobre Jesus. 2 dicas básicas. Primeiro, ore pelo seu vizinho. Ore. Senhor, eu quero muito que o Fernando conheça Jesus. Eu gosto muito do Fernando, a gente cresceu junto, a gente mora na mesma rua. Só que eu não sei como falar do Senhor para ele. Eu não sei como abrir minha boca para falar do Senhor para ele. Então, Pai, me ajuda. No outro dia a mesma coisa, ora. Fala com Deus todo dia. O Fernando vai aparecer na tua casa, você vai aparecer na casa do Fernando, na situação propícia, na situação certa. E você vai falar de Jesus, Fernando. Então, Jonathan, é assim? É patum, pati-puf? Falei, é assim, pati-puf. Você demonstra o desejo do seu coração para Deus e Deus faz a obra. Porque a obra é dele, não é nossa. Se fosse nossa, a gente precisava orar. A gente só ia lá e fazia a coisa. É como eu falei no início, gente. Não tentem teologizar, não tentem encaixotar as boas novas de Cristo. Não existe. Não existe. Não encaixotem, não tentem achar uma maneira legalzinha, bonitinha de fazer as coisas. Simplesmente tenham convivência, tenham um relacionamento com os seus vizinhos. Tenham um relacionamento. 3 passos importantes para você no seu evangelho. Micael 1:17, Marcos 18, Rafael 19 e 20. Primeiro passo, pregar as escrituras, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ser parecido com Jesus. Mas pergunto, porventura não ouviram sim, por certo? Porque por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Isso é amigo dos que ainda não conhecem Jesus, 19 e 20, Rafael. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento do Senhor? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuraram, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ó, primeiro passo, pregar as escrituras. Você precisa pregar a Bíblia para as pessoas. Você não pode pregar ideias, você tem que pregar a Bíblia. Decore um versículo, mano. Na minha igreja, o que os pastores mandavam a gente pregar, a primeira era João 3,16, né? João 3,16 é o versículo mais conhecido. Decore um versículo. E fica com aquele versículo na cabeça. Mano, 1 Coríntios 2,9 diz o seguinte, aí fala lá pro cara. A pessoa já vai saber, caramba, o cara tá falando da Bíblia, então lê Bíblia. Você pode nem ler, mas você decorou um versículo. Segundo, seja parecido com Jesus. As pessoas não vão dar crédito à tua pregação se elas não enxergarem Jesus em você. E por que eu tô falando isso? Porque todo mundo prega por aí. No terminal tem um monte de cara que prega, nos ônibus tem um monte de gente que prega, nas ruas tem um monte de gente que prega. Todo mundo prega. Mas as pessoas só dão crédito quando as pessoas enxergam Jesus de fato. Cara, tem uma coisa diferente no Micael. Micael veio falar de Jesus pra mim e eu senti firmeza, viu? Senti firmeza, então realmente eu vou... Então seja parecido com Jesus. E segundo, seja amigo dos que ainda não conhecem Jesus. Chame eles para um churrasco, chame eles para tomar um tereré, para um futebol. Tenha experiência, tenha relacionamento com essas pessoas. Só assim você vai conseguir pregar o evangelho para os seus vizinhos. Amém? Tranquilaços?